Hello, olá turma, tudo em paz? Vamos dar prosseguimento ao nosso curso, né, de lógica de programação, algoritmos e tudo, né, associado, nessa edição aqui 2021. Então a gente vem numa sequência bacana, boa, os nossos assuntos recentes, né, o da semana passada, que a gente até conversou na live segunda-feira, foi sobre estruturas de repetição. Nós viemos de condicionais, né? O if, else, e aí a gente pode ter todo tipo de combinação. Antes disso, nós estudamos operadores relacionais e lógicos para que pudéssemos criar as estruturas, as expressões booleanas, que são muito úteis, né? São essenciais nas estruturas condicionais e na estrutura condicional interativa while, né? Que o while, que é a estrutura de repetição, mas ela é a estrutura de repetição condicional, ela também precisa. Em seguida, nós vimos o for, que é uma estrutura de repetição muito interessante, muito bacana, e que muito provavelmente é mais utilizada do que o while, porque quase sempre a gente tem uma noção de quantas voltas, de quantas iterações a gente precisa ter. E cá estamos com strings, certo? A linguagem de programação que a gente vem utilizando para demonstrar é JavaScript. Então não é um curso de JavaScript, você já percebeu que não é. É um curso de lógica e de apresentação das diversas ferramentas que todas as linguagens de programação vão ofertar para a gente enquanto desenvolvedores em nossa trajetória. E hoje estamos com strings. Obviamente vocês já devem ter observado que o principal dado do mundo, ele não principal, assim, no sentido de mais importância, mas de abundância, né, é principalmente texto, né? Então as informações não estruturadas na forma de texto, elas têm maior volume, né? Quando você faz um cadastro num sistema, numa escola, num banco, os seus dados são principalmente strings, não são números, né? São principalmente strings, é o nome, é o endereço, é o seu sexo, é a sua profissão, o local onde você trabalha. Então tem muito isso, certo? Tem bastante. Nome do pai, nome da mãe. Então, strings é uma cadeia de caractere, como a gente já conhece, já vem utilizando. É o nome de uma pessoa, o nome de um condomínio, coisas desse tipo. E strings precisam dessa aula aqui específica hoje, apesar de ser muito parecido com vetores, isso em várias linguagens de programação, vai ser até bom, que é o nosso assunto seguinte também dessa semana, tá bom? Então, uma primeira grande observação que a gente pode ter sobre strings do ponto de vista de programação é que você consegue isolar os seus itens, que são as letras, que aqui eu vou chamar de caracteres, por um index, certo? Então, enquanto você vai ter uma variável que ela aponta para o nome de uma pessoa, que é Rogério, no meu caso, então a primeira posição é a posição zero, certo? Preste atenção. Então você vai pegar o nome Rogério e vai poder fatiar ele. E cada item, né, desse nome Rogério, ele é como se fosse um objeto à parte, separado ou pelo menos acessável. Então daí esse nome de zero indexável. E é uma sequência, né, porque o primeiro elemento é zero, o segundo elemento é o elemento que está na posição um, o terceiro elemento está na posição 2. Então é zero indexado, porque o primeiro elemento é de posição zero. Daí para frente, os demais elementos vão aparecendo. E você não precisa se preocupar com essa organização, porque as strings, elas, quando você cria uma string, ela já vai atribuir esse endereço, esse index. Então, as strings se apresentam como sendo uma variável única, porém que aponta para um conjunto de valores que estão zero indexáveis, certo? E aí, as linguagens de programação oferecem diversos recursos para que você consiga acessar essas posições, certo? Eu vou abrir aqui direto. Você que viu as minhas aulas lá no começo, viu que a gente está trabalhando com o Node, e no Node, diferentemente da versão que a gente utiliza o VS Code, né? Aqui no VS Code você cria um arquivo, né? Como a gente fez aqui na aula passada, você cria um arquivo e você vai lá no Node e pede para ele executar aquele arquivo inteiro. Mas o Node ele tem a opção da gente executar apenas instruções isoladas, certo? Então, para isso, com o Node devidamente instalado aí no seu terminal, basta que você digite Node, ele vai cair num outro terminal. Você vai perceber que está num outro terminal, não o terminal do seu sistema operacional. No caso, nós estamos aqui dentro do Node versão 14.16, certo? Então, eu vou criar aqui uma constante chamada nome. Nome está aqui.
Deixa eu só mudar aqui meu teclado para ficar certinho brasileiro. Ok. Tá aqui Rogério. Botar até o acento aqui. Pronto. Aqui nós temos uma string, né? Nós temos aqui uma string. Eu acho que temos até como verificar. Não sei se dá para verificar. Só tá, type of nome. Ou seja, qual é o tipo de nome? Ele é string, certo? Então esse type of você consegue verificar qual é o tipo de determinada variável. Muito bem. Ctrl L só para limpar, mas a minha variável continua valendo aqui, a minha constante, nome. Então eu disse para vocês que ela é zero indexável. Professor, então como é que eu acesso somente a letra R, se eu quiser saber qual é a primeira letra do nome de Rogério? Bacana. Em todas, ou praticamente todas as linguagens de programação, as strings funcionam como se fossem vetores. Nós vamos ver vetores nos próximos vídeos. Mas a gente abre esse operador aqui de colchetes como se fosse um operador de localização, certo? Então, dado esta variável, ela funciona como um caixote, uma cesta que tem diversos slots, né? Compartimentos. E você vai ao primeiro compartimento, que é o compartimento 0. Observe como já apareceu o Rzinho aqui. Então, para fazer leitura em posições específicas, você vai utilizar sempre esse operador de colchete. Isso nos dá a liberdade para acessar qualquer item da nossa string, certo? Eu botei set, porque deu undefined, porque set deu para além do nome Rogério. Professor, mas qual é o tamanho dessa string que você tentou 7? Rogério tem 7 letras. E você botou 7 aqui, deu undefined, né? Ou seja, não foi definido, não existe essa posição. Certo? Você pode descobrir o tamanho das strings utilizando essa propriedade length, observe. O tamanho é 7. Então eu poderia acessar a posição 7? Não. Por quê? Porque começa na 0, certo? Então o último elemento de qualquer string é sempre o tamanho menos 1. Quase tudo aqui na computação é zero indexável. O primeiro elemento é 0. Tudo bem? Então para eu acessar a última letra, nesse caso eu sei que é 6, que é a última, mas eu poderia fazer uma operação desta forma. Nome length, né? Nome length é menos 1, que daria O, para descobrir a última letra. Por quê? Dentro dos colchetes eu tenho que botar um número ou uma expressão que me leve a um número. Como eu sei que nome length me retorna o tamanho de uma string, então eu posso, né, fazer o tamanho menos 1, porque sempre vai ser isso. Tudo bem? Além disso, elas podem oferecer outros recursos. No caso de JavaScript, com Charette e também em Java, você consegue acessar uma determinada posição direta utilizando o charete, mas com os colchetes fica mais fácil, não é isso? O charete ele é um método, tá bom? Vou demonstrar aqui o charete. Ctrl L. Então, eu continuo tendo nome, ele não mudou nada aqui. Então, mas se eu botar ponto charete, veja só, e eu boto uma determinada posição aqui. A posição 5, então o sexto elemento, né? É a letra I, tudo bem? Quando você pega uma variável e chama uma função por meio de um ponto colado a esta variável, significa que esta variável aponta para um objeto, que vocês vão ter um entendimento melhor no próximo semestre com POO, mas significa que é uma função interna de string, né, que é de nome aqui. Tudo bem? Perfeito. Concatenação e imutabilidade das strings. A gente pode fazer a operação de adição de string, funciona normalmente, certo? Então, eu posso pegar e somar nome com uma outra string, né? Espaço da Silva. Ó, fica Rogério da Silva, ele gera uma nova string. Nome continua ali perfeitinho, né? Então eu posso criar, aqui vou criar nome completo. Nome completo vai receber a soma, que a gente não costuma chamar de soma, mas de concatenação. Dessa string nome, ela é uma string com essa outra string, que é uma raw string. Raw string significa uma string manual, né? Certo? Então a gente já pode ver aqui que nome completo tem o resultado dessa soma, a concatenação. Tudo bem? E o outro item que está aqui embaixo, né, do nosso slide, no nosso slide, é que as strings são imutáveis. O que é imutabilidade? Imutabilidade é algo que pode mudar, certo? Você pode mudar a sua composição. E imutabilidade, obviamente, é o contrário. Dado aqui, eu continuo tendo aqui no meu ambiente uma string chamada nome, tudo bem? Eu consigo acessar, como vocês já viram, qualquer caractere desse meu nome. Eu posso atribuir a uma variável qualquer, sei lá, criar uma variável aqui chamada letra, que eu recebo o nome 4, né? Se eu olhar
qual é o valor de letra? É a letra R, que é a quinta letra de nome. Tudo bem, consigo fazer leitura. Isso aqui é uma operação de leitura. Estou lendo, mas não estou arrancando, né? O nome continua íntegro. Ah, professor, se eu quisesse mudar o nome Rogério para Robério, você teria que substituir o G por B, de bola, certo? Então, você poderia fazer então o seguinte, professor, nome, recebe, qual é a posição do G? 0, 1, 2, é a posição 2, que é o G ali. E aí você botaria aqui a letra B, certo? Eu vou pressionar aqui, não vai apresentar um erro, pelo que eu estou vendo, né? Não apresentou um erro. Então, supostamente, na posição 2 não tem mais um G, tem um B, certo? Mas quando eu peço para ver nome, não foi o que aconteceu, certo? Então, as strings você nunca consegue alterar aquele conteúdo que está lá, mudar o conteúdo interno, vamos dizer assim, certo? Então, não estou falando sobre let e const, eu estou falando sobre você alterar a string, mudar o DNAzinho dela lá. Não adianta. Em JavaScript, por ela ser gentil, enfim, ela não dá nenhum erro aqui. Em outras linguagens de programação, se você tentar fazer isso, costuma dar um erro. Deixa eu só abrir aqui se eu tenho um terminal Python fácil, só para demonstrar a vocês. Python, deixa eu ver se vai entrar. Entrou aqui no Python 3.8. Para eu declarar uma variável aqui em Python, não tem nenhuma palavra reservada, eu boto apenas o nome. Tá aqui nome, né? Esse aqui é um terminal parecido com o de Node, só que é Python, Python versão 3.8. Tá aqui nome. Eu consigo acessar do mesmo jeito aqui, veja só, a letra R. Mas se eu tentar fazer uma operação de escrita para botar agora na posição 2, né, que é onde tem o R, não é isso? O G, desculpa, que é para botar Robério. Aí eu boto aqui o B, né? Observe, ele dá um erro aqui, ó. Objetos do tipo string não suportam atribuição de valores, certo? Então, quit para sair, só para demonstrar para vocês que JavaScript é mais tranquilinha, né? Ou não sei se isso é bom, positivo ou negativo, mas algumas coisas poderiam dar errado. Aqui tem uma carinha que deu certo, mas não deu certo. Tudo bem? Então fique bem claro que as strings são imutáveis. O length nós já vimos. E aqui agora um item interessante, porque o uso principal aqui que você vai fazer nas strings, em muitas questões, é isso. É você dar uma inspecionada na nossa string. Por exemplo, vocês vão ver questões de verifique as vogais, verifique quantas determinadas ocorrências de um determinado caractere existem. Então, você vai precisar sempre estar percorrendo uma string, tá bom? E como que a gente faz isso, né? Como que a gente percorre uma string? Vocês já devem ter percebido aqui que se eu criar aqui nome... deixa eu demonstrar uma outra coisa antes de eu falar de percorrer ali. Eu vou criar uma variável, por isso que eu botei let, não uma constante, que eu vou chamar de Rogério da Silva, certo? Então tá aqui nome Rogério da Silva. Eu não consigo mudar um caractere de Rogério da Silva, certo? Eu não consigo botar um Z aqui nesta posição. Se eu olhar aqui de novo, não apresentou Z. Mas eu posso, por ser uma variável, atribuir um outro valor string. Então eu consigo apontar para um outro objeto string, a variável nome, certo? Então a imutabilidade não é sobre isso. A variável pode apontar para outra string, você não pode alterar a string na qual ela está apontando. Tudo bem? Só para que fique claro isso. Quando a gente cria variáveis do tipo let, você pode fazer reatribuição de valores completos lá. Certo? Sobre percorrer uma string, qual seria aqui uma coisa meio que óbvio aqui para a gente, né? Professor, percorrer caractere a caractere para escrever um abaixo do outro, significaria, já que ela funciona por meio de index, né? Por meio disso aqui, eu posso botar 0, mostra a primeira, posso botar 1, ele mostra a segunda letra. Se eu quiser mostrar todas até o final, basta eu fazer um while ou um for que vá de 0 até tamanho -1, que vai dar certo. Beleza? Vamos tentar fazer aqui no próprio terminal, tá com 14 minutos, mas dá pra gente fazer aqui, né? Então, como é que eu faria aqui, enfim, para que isso dê certo? Eu vou criar aqui uma variável chamada i que começa em 0, certo? Então, enquanto esse i for menor do que o tamanho do meu nome, qual é o tamanho do meu nome? É nome.length. Enquanto este i, o valor de i, for menor do que o tamanho da minha string, eu posso chamar console log
Aqui no Node, no terminal, quando você bota uma chaves, ele já identifica que você tem que botar um código identado, né? Aí, como é que eu quero escrever na tela a letra corrente? Onde é que a letra corrente está? Ela está na variável nome, eu sei, mas ela está na posição i, certo? E eu venho aqui, posso pressionar um outro Enter e botar a chave, só para fechar a chave lá do while. E vou pressionar Enter, aparentemente está ok, né? Ah, que massa. Olha, ficou executando tudo. Quero ver quem é que achou. Na hora que eu pressionei Enter, eu achei o erro aqui, né? Não sei se eu consigo votar, porque ele executou muito rapidamente. Consegui. Deixa eu ver para você onde foi o nosso erro. O nosso erro foi o seguinte, nós esquecemos de um item aqui do while. O while, como você sabe, ele tem 4 elementos, né? O estado anterior, a condição de continuidade, o trabalho e a convergência dos dados que nós não fizemos, certo? Então vamos lá fazer aqui de novo. Deixa eu só inicializar. Está aqui o nosso i, né? O i continua com 0. Então vamos lá. While i, olha como é legal, né? A gente errar. Length, enquanto o i for menor do que o tamanho, eu vou fazer o trabalho, que é console log. Escreva o caractere em nome que está na posição i. E antes de encerrar, eu dou uma evoluída aqui no estado, que é o i. Ele vai crescendo, que é para na próxima volta acontecer isso. Certo? Ó, e veja só como tudo aqui deu certo. Então botou ó, Maria da Guia, tudo certinho. Beleza? Não teve nenhum mistério maior. Ficou tudo bacana. Deixa eu ver o que mais. Ele acabou escrevendo o i. Eu acredito por causa desse I++, o que foi que aconteceu que ele escreveu o I, mas não tem relevância aqui pra gente por enquanto nesse vídeo, tá bom? Então vejam só, como as estruturas de repetição estão intimamente ligadas às coleções de valores, porque com elas que a gente vai conseguir percorrer item a item. String é a nossa primeira coleção, tá bom? Então no próximo vídeo a gente avança aqui com mais alguns detalhes sobre strings.